Olá você, olá, bom dia você que está em casa, você que está no seu trabalho, você que nesse momento está aí, você do WhatsApp, né, aí recebendo as nossas notificações, os nossos vídeos aqui do nosso canal Globo Periférico. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus dê para você muita saúde, muita paz desse dia, muita alegria, muita harmonia, muita união na família, com os amigos, com o negócio, porque na verdade nós estamos vivendo um momento de pandemia. Essa tal de pandemia descalçou muitas pessoas, né? Desconjuntou muitas pessoas, principalmente aqueles que já não estavam bem direcionados, né? Então o que acontece? Nós aqui viemos trazer uma mensagem para você de reflexão interior neste momento, para você parar, pensar e refletir e chegar talvez a alguma conclusão de todas essas coisas que acontecem ao nosso redor. Você sabe muito bem, como eu sempre digo, nós fazemos parte de uma natureza em que é um compor completo, dirigido por muitas coisas, né, direcionadas, ligadas sobre si, né? As plantas, a fauna, né? Os passarinhos, né? Os animais, né? Os produtos naturais, riquezas naturais, né? Ferro, urânio, muitas outras coisas que existem aqui por baixo dessa terra, né? É uma sustentação do universo. Aí o que acontece diante de todas essas coisas? O ser humano passou a destruir a si mesmo, né? Destruindo essas riquezas naturais, essas coisas naturais que eram a nossa sustentação, o ar, né, a fumaça, muitas outras coisas, a poluição, muitas coisas fizeram com que, né, a natureza mudasse de direção, né? Agora, outra coisa eu quero comentar para você. O ser humano, ele tem a obrigação. Nós que já estamos nessa idade bastante avançada, nós sabemos de tudo isso. Vou tentar explicar para você aqui a minha maneira. Tem pessoas que já estão com a idade muito mais avançada do que eu, tenho certeza que não tem o mesmo entendimento, ou talvez tenha, mas não conseguiu como explicar ao ser humano, aos mais novos, como deveria se portar diante dessa natureza. Dentro de nós existe um mecanismo, que é o estômago, o movimento, o sangue, o coração, a nossa mente. Nós temos que cuidar de tudo isso. Imagina você, o ser humano já não cuida da natureza, vai cuidar de si mesmo? Não vai cuidar de si mesmo. Ele ingere coisas que faz com que deteriore o seu organismo, o seu movimento, o seu maquinário dentro de si. E isso vai movimentando. A natureza vai criando a sua defesa, é claro, né? Para que ela possa sobreviver também. Mas como o homem não tem essa defesa, a defesa do homem é uma boa alimentação, um bom entendimento sobre o seu organismo e ter uma noção o que é um bem viver nesta vida. E a nossa saúde, ela não é bem equipada, bem planejada para que possa enfrentar esses tipos de pandemias. Aí o que acontece? Diante de todas essas coisas, essas pragas elas existem sim, elas vêm lá de trás se fortalecendo. Foram amenizadas com vacinas, remédios, uma coisa e outra, e o homem continuou se deteriorando, se destruindo. Como somos milhares de habitantes neste universo, não tem como, né, educar um a cada vez, porque o sentimento humano ele é individual e as fraquezas também. Quanto mais fraco é um homem, maior é a sua ignorância e o seu tamanho de entendimento e, enfim, o seu tamanho de desenvolvimento na sua mente para brigar principalmente contra si, né? É muito mais fácil um ser humano jogar uma culpa em outra coisa fora de si do que colocar a culpa dentro de si, brigar dentro do seu ser para que seja
colocado as coisas em seu devido lugar. Muitas pessoas fumam, muitas pessoas bebem, ingerem, coisas geladas demais, muito abaixo do teor da sua força que existe dentro de si, e ali vai então ali congelando o seu organismo, e o seu organismo não consegue trabalhar normal. Assim, quando os momentos que consegue trabalhar em normalidade, ele está cheio de resíduos tóxicos, Aí esses resíduos vai aqui aos poucos deteriorando o seu organismo, ou seja, o seu mecanismo, o movimento do seu ser. E essas placas, gente, elas vêm se fortalecendo sobre si mesmo, tomando conhecimento sobre a natureza, claro, tentando se fortalecer, porque elas fazem parte da natureza. E quando chega diretamente ao organismo humano, o ser humano está deteriorado. É claro, não se adianta, irá chegar mesmo. Era para se chegar a um momento em que as vacinas não iriam salvar ninguém. Remédio nenhum não iriam levantar ninguém para continuar na luta pela vida, porque o ser humano não iria suportar, é claro. Agora vem esse problema tal desse vírus, esse Covid, mas bem fortalecido, atacando ao ser humano, e o ser humano não consegue se evitar diante de todas essas pragas, e essas pragas são fortíssimas, é claro. Não adianta se correr de última hora para buscar remédio, para buscar vacina, para conter esses vírus, porque é muito difícil, uma coisa que ela vem inesperadamente. Então a gente tem que ter uma educação dentro de si, saber que as coisas temos que aprender diante do tempo, de acordo com o tempo, que as coisas acontecem sim. Não adianta, vai chegar um momento que não adianta se tomar vacina, se tomar remédio, se tomar um monte de coisa, se inventar um monte de coisa contra essas pandemias, que ela vai fazer exatamente uma devassa. É claro, essa devassa feita como se fosse um bando de gafanhotos, numa roça de arroz, numa roça de milho, chega e vai derrubar mesmo. Só resta a gente se fortalecer sentimentalmente, porque na perda de um amigo, na perda de uma família, de um amigo, de um parente, uma coisa qualquer, um ente querido, a gente tem que saber que essas coisas acontecem, Vemos aí muitas pessoas de máscara, estão protegendo, mas ela continua fumando, ingerindo resíduos tóxicos dentro de si, fazendo um monte de coisa, ingerindo um monte de coisas que está ali completando o deterioramento do seu ser, e enfraquecendo o seu ser, que não consegue se sobrepor diante do vírus, que o vírus, como eu já disse para vocês, ele é devastador. E quanto isso, muitos espertos ganham sobre isso, porque muitas pessoas, os espertos conseguem, sei como, se sobrepor sobre a desgraça, a miséria alheia, para melhorar de vida, para ter cada vez mais, para conseguir mais bens materiais, para se sobrepor sobre os outros. É assim o que acontece na natureza humana. Espero que você entenda a minha explicação, E talvez, se você está se sentindo deteriorado, o seu ser, o seu organismo, procure parar um pouquinho e pensar, ver aonde está o erro, Quem sabe, de repente, ainda é tempo para que você possa, se sobrepor diante dessas pandemias, desses vírus, dessas pragas que aparecem, diante da natureza, tentando devastar, o nosso organismo, nos devastar o ser humano. Muita gente diz que existe uma ordem mundial da saúde que quer devastar, mas eles já sabem disso, mas eles não explicam, É uma maneira com que se possa sobreviver, é claro, porque se for dizer para as pessoas, não comam isso, não bebam isso, não fumem, não façam isso, aquilo, eles não vão fazer, porque através dessas coisas que são colocadas no mercado, essas coisas que são vendidas, colocadas nas mãos das pessoas diariamente,
que eles sobrevivem também. Imagina você, se não houvesse bandidos na rua, a polícia também não correria. Se não houvesse malucos batendo moto para tudo que é lado, né, batendo carro, né, não houvesse a bebida também para as pessoas ficarem desequilibradas, é claro que o mundo não teria graça. O mundo cria um monte de coisas à nossa volta para criar, sustentar os seus algozes, sustentar aqueles que o servem. É claro, são pessoas da alta sociedade, pessoas da justiça, pessoas da saúde, pessoas de todo tipo de coisas, da política também. Então é através disso, das fraquezas humanas, que elas conseguem se sobrepor, conseguir salários, conseguir poder, conseguir, né, ser alguma coisa, né, conseguir fugir da gente, porque, claro, numa hora dessa, eles não estão precisando de nada, né? Tem altos salários, não precisa ficar correndo, pedindo dinheiro para um e para outro, correndo atrás de porcaria para comer, para sobreviver, para fugir da tal de pandemia, né? Ficar em casa, igual nós estamos trancados, né? Feito aqui uns otários, idiotas, precisando de trabalhar, não trabalha porque não consegue trabalhar, né? Vai vender alguma coisa, não consegue vender, não tem ninguém para comprar. Então a situação tá difícil, a situação tá brava. É através do tempo, né, que a gente vai vivendo, que a gente vai aprendendo. E a sociedade brasileira, ela precisa de aprender cada vez mais, porque desse jeito nós estamos que nem índios, né? Estamos como desertores em um deserto, né? Vamos comer o quê? Vamos tomar água de que jeito se a água está contaminada? Não tem condições uma situação dessa. Então a gente tem que se apegar com Deus e procurar aprender esta lição, né? Muito bom dia para vocês, muito obrigado pela sua atenção, a sua audiência. Você que está aí no WhatsApp, vai passando para os seus amigos, para os seus parentes. Talvez seja uma mensagem bastante útil, bastante progressiva, né? Bastante assim, reflexiva, que as pessoas podem talvez discutir dentro de si e tomar uma outra direção, se estiverem nessa direção de fraqueza, né? De desejos mal planejados, um monte de coisa. Um forte abraço, um ótimo dia. Globo Periférico TV Watch Brasil. Bastante simples e objetivo. Alguma coisa você vai aproveitar. Mais tarde, toda a equipe do nosso canal estará de volta com mais uma mensagem para vocês. Tchau, tchau. Um forte abraço.